Fala galera do canal, vamos para mais um vídeo, dessa vez as reações da mídia esportiva à goleada da seleção. Como é bom ver, a nossa seleção, além de ter um bom resultado, também apresentar um excelente futebol. Nós vamos ver aí o que os especialistas falaram, né, sobre essa atuação da seleção, né, Vinícius Júnior brilhando, Neymar voltando a campo, né, outros destaques também, né, o Bruno Guimarães jogou muita bola, né, Douglas Santos sempre correto ali na lateral, o Alisson seguro no gol. Então foram muitas notícias boas e o que podemos esperar aí da Copa do Mundo aí com esse time da seleção. Se você gosta desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e também ficar até o final do vídeo. Lembrando que durante o vídeo vai aparecer os links para produtos exclusivos do Flamengo e também da seleção brasileira. Se você tiver interesse em comprar um, acessa lá e fica à vontade. Vamos para o conteúdo. O lance pela esquerda, principalmente, cruzamento entre o McTominay na área com outro jogador, e é isso, e é isso, e é isso, e é isso. Mas a gente viu em muitos momentos, outro que cresceu no jogo de hoje, não é o jogador de antigamente, o Casemiro, marcando o McTominay, acompanhando ele em vários momentos assim, uma boa partida do Casemiro, quer dizer, péssima na estreia, média na segunda partida. Hoje uma boa partida do Casemiro. É óbvio que não pegou os melhores jogadores para marcar, mas a gente já viu uma seleção brasileira mais compacta, com a marcação na frente funcionando bem melhor do que funcionou nos últimos jogos, com muito mais segurança e principalmente com muito mais leveza. É uma seleção para ser campeã do mundo de jogadores de futebol? Ainda não. Mas nem pronta está ainda. Não, mas se precisa subir alguns degraus, para quem sabe chegar nisso, ela está subindo esses degraus. Então, esse é o ponto, né, Jean? Acho que de jogo a jogo a gente esperava ver a seleção subindo um degrauzinho e tal. O Haiti tinha aquele questionamento que era o Haiti. Acho que hoje deu para ver uma evolução dessa seleção. Finalmente a gente viu uma evolução que não transforma ela numa seleção incrível, não foi um baita jogo, mas a gente vê a evolução que a gente tanto queria, né? Tudo bem? É isso, tudo bom, William? É exatamente isso. Eu acho que... E até falava hoje, né, no Futebol no Mundo, no podcast, que o importante para o Brasil era que a gente voltasse a ver alguma evolução. Em momento algum a gente ia ver o Brasil hoje fazendo uma partida que o creditasse, né, que o transformasse num favorito à conquista da Copa do Mundo. Acho que não tinha nada que o Brasil pudesse fazer, mesmo que tivesse dado um espetáculo, que transformaria o Brasil em um dos favoritos a conquistar o título. Mas era importante evoluir. Eu estou até curioso para ouvir o Calçade, porque eu acho que o Calçade tem, né, ele não vê tanta evolução assim. Mas eu vi, eu acho dá spoiler. É para manter o pessoal Para criar uma ligado. expectativa. Você quer contar o final do filme? Mas eu acho que houve uma evolução do primeiro para o segundo, acho que houve uma evolução do segundo para o terceiro jogo, né? Basta lembrar também o que o Haiti conseguiu fazer com a seleção brasileira, e aí também entra um pouco, eu queria até pegar o jogo do Haiti com o Marrocos, que obviamente a gente não viu com nenhuma atenção, mas também, né, para a gente, de repente, ser um pouco mais comedido no momento de fazer avaliações a respeito do que significa a vitória com um empate com o outro, a derrota para o outro, né? Porque Marrocos, de fato, sai daquele jogo com o Brasil, pelo menos para mim, deixando a impressão de que ele ia estraçalhar os outros dois, de que ele ia estraçalhar a Escócia, estraçalhar o Haiti, e não foi o que se viu. Então a Copa é imprevisível. Não adianta a gente querer se basear no que acontece na fase de grupos para prever o que vai acontecer no mata-mata. O importante é haver uma evolução. E eu acho que houve evolução. Do primeiro para o segundo jogo, do segundo para o terceiro jogo. Acho que a gente vai falar especificamente de pontos que são pontos importantes, sem falar no fato que você terminar a fase de grupos na primeira colocação permite, né, a que se parafraseie uma famosa dirigente do futebol brasileiro, e se pergunte, estão mais calmos? Porque a loucura, a insanidade que a gente viu depois daquele jogo contra Marrocos, como se aquela derrota, aquele empate, né? Eu estou até chamando de derrota, como se aquele empate significasse uma eliminação ainda na primeira fase. O trabalho é terrível, eu adoro esse termo, o trabalho é isso, o trabalho é aquilo, depois de um jogo. Não dá, entendeu? O trabalho não tinha como ser maravilhoso, o trabalho não é terrível, é um trabalho cheio de percalços, o tempo todo a seleção perdendo titulares, isso aconteceu em 5 ocasiões nos últimos 2, 3 meses, então não é fácil, mas o Brasil está evoluindo. Onde vai chegar, se vai passar pelo Japão ou pela Suécia, acho que a gente vai ter que esperar para ver. É óbvio que são jogos de risco, né? Tanto com um como eventualmente com o outro. Mas, enfim, eu acho que
está dentro das possibilidades do que é possível com essa seleção brasileira e vamos torcer para que o time continue evoluindo como eu acho, pelo menos, evoluiu até aqui. Bertozzi, eu vou deixar o Calçade pro Tá bom. Agora, ainora mais que, né, depois do... Viu essa pimentinha aí, eu vou deixar o Calçade aqui pro fim. Para tudo. Segura aí que daqui a pouco foi o contraponto do Calçade. Ô, Bertozzi, e aí eu volto a falar sobre esse cara aqui, porque é o seguinte, né? O Brasil tem 7 gols nessa fase de grupos, ele tem participação em 6, ele tem 4 gols marcados, ele é vice-artilheiro da Copa do Mundo, tá com o mesmo número de gols do Mbappé, do Haaland, e tá a 1 ali do Messi, né? Que verdade. Copa tá fazendo o Vini, assumiu a responsa mesmo. Hein? Boa noite, William, companheiros, fãs de esporte, nossa equipe espalhada pelo mundo. E podia ter mais um, né? Devia ter mais um. Deveria. Vamos falar disso também. Deveria. Hat-trick, hein? Ó. Mas eu fiquei pensando aqui se a gente não cita muito pouco o Vini nessa briga aí das feras, né? O Vini já foi melhor do mundo, né? Às vezes a gente esquece de olhar pra dentro também e a gente esquece que a gente tem um grande protagonista do futebol mundial também, né? A gente está muito encantado com a Copa que os craques estão fazendo e o Vini faz parte deles. Sim. Então, assim, o Brasil tem um grande protagonista da Copa do Mundo, ele atende pelo nome de Vinícius Júnior. Então, a gente às vezes fica esperando pela volta do outro grande protagonista, que entrou hoje, o Neymar, mas o grande protagonista desse time é o seu camisa 7, é o Vinícius Júnior, que fez o primeiro gol, fez o segundo gol e está aí sendo o grande nome desse time, como desde o começo se esperava que ele fosse. Né? E acho que desde o começo do trabalho do Ancelotti ele está sendo. Os números dele melhoraram muito, a participação dele melhorou muito. E eu até comentei na rede social no intervalo, assim, cara, antes do intervalo, antes do segundo gol, cada vez mais parece o Real Madrid do Ancelotti. Ah, totalmente. Cada vez mais parece o Real Madrid do Ancelotti, no sentido assim, às vezes você sofre para encontrar uma identidade, como ele mesmo fala, não quero ter identidade, né? Mas é que às vezes você não consegue enxergar uma identidade, um modelo muito claro, né? Ele não faz questão mesmo de ter um modelo muito claro, mas assim, em algum momento o time vai encaixar, a bola vai cair no Vini, e aí quando a bola cair no Vini, vai acontecer alguma coisa mágica. O Real Madrid ganhou 2 Champions League assim, cara. Então assim, pode ganhar a Copa do Mundo assim? Pode. É favorito? Não é. Mas não descarta. Não descarta, porque eu falei antes da Copa e repito, o Ancelotti entende de ganhar competições sem ter o melhor time. O Brasil não é o melhor time, o Brasil não é um dos 3 melhores times, mas também não é, como disse o Jean, a porcaria que tentaram pintar quando empatou com o Madrid. E o Madrid, quando ganhou as 2 Ligas dos Campeões com ele, também não jogou o melhor futebol da competição. Não. Dúvida, ganhou com o goleiro sendo melhor em campo na final. E, aliás, parênteses, o goleiro da Seleção Brasileira hoje, mais uma vez, mostrou que, quando exigido, foi bem. O Brasil levou 1 gol na fase de grupos, né? O Brasil leva poucos gols em Copas do Mundo e, de novo, levou 1 gol só na fase de grupos. Isso é sempre bom a gente destacar, porque seleções que levam muitos gols, a Argentina na última Copa foi uma exceção. Ser campeã levando 2 gols da Holanda, 3 gols na França, levando dos pênaltis, é exceção. Seleções campeãs levam poucos gols e é esse o caminho que o Brasil tem que seguir. O Brasil que joga no erro do adversário, joga e tá tudo bem. Vai ser assim. Sim. O Brasil vai jogar para marcar a pressão, marcar alto, roubar a bola e acelerar. Porque os jogadores que o Brasil tem são esses. O Brasil não é uma seleção que vai jogar como a Espanha. Para pegar a bola, rodar de lá para cá, esperar o espaço. Não. O Brasil gera o espaço, chamando o adversário e forçando o erro dele. Vai ser assim, é assim que o time joga e é assim que o time vai continuar jogando. Perfeito. Diga. Paulo Ricardo Calçade. Paulo Ricardo Calçade. Não é a sua vez ainda. André Kfouri está com a gente. Quero ouvir André Kfouri. Suspense. Quero ouvir André Kfouri sobre essa apresentação da seleção brasileira. Acendeu uma luz no fim do túnel, André Kfouri. Tudo bem com você? Tudo bem, William? Um abraço a todos vocês aí no Brasil. Eu imaginei que você ia me acionar antes do Calçade para manter o suspense, né? Da opinião do Calçade, sempre com muito peso, muito critério, muito embasamento. Então, fã de esportes vai ter que esperar um pouquinho mais para ouvir o Calçade. E eu não sei para que lado o Calçade vai, embora eu imagine, mas eu já me coloco ao lado dos companheiros que já falaram. Porque eu também acho que a seleção brasileira hoje deu um passo à frente, talvez mais do que um. O sistema deu um passo à frente num jogo de maior grau de dificuldade e bastante pressão também. Enfrentou um adversário que tem mais possibilidades e mais qualidade, evidentemente, do que o Haiti.
Alguns jogadores individualmente deram passos à frente. Eu creio que quem mais evoluiu desde a estreia foram os 2 volantes. Eu estou de pleno acordo com o Birner nesse ponto. Talvez o Douglas Santos seja um jogador... Se o Brasil joga segunda-feira e passa por japoneses ou suecos, ele só vai jogar no domingo, não é isso? Dia 5. Domingo. No outro domingo. Então, hoje é quarta-feira. Ele vai jogar no outro domingo, daqui a 11 dias. É um período bom para você. Isso se passar pelo próximo adversário. Você passando, você tem mais 6 dias de preparação para um próximo compromisso. É tempo para treinar, para corrigir erros e tudo, e vai melhorando. O técnico está trabalhando. O técnico só fica com jogadores muito tempo na Copa do Mundo ou na Copa América. Ele não era o técnico na Copa América, era o Dorival Júnior. Ficou um mês. Um mês. Então agora ele já sabe, são dias de treinamento para corrigir, para treinar, para melhorar, para. Enfim, porque não são só os jogos, são os dias de treinamento. Então, se passar pelo adversário de segunda-feira, seja ele qual for, ele ganha 6 dias de intervalo até o outro jogo. Então, sabe, pode ir melhorando. A chance é essa, é crescer durante a competição, para ir o mais longe possível. O Brasil é um favorito ao título? Não, longe disso, não é. Tem seleções mais fortes, aí é muito claro. Seria uma pachecada aqui falar o contrário. Mauro, sabe... Mas pode ir melhorando e tentar brigar lá na frente. O estilo de Ancelotti é um pouco diferente do negócio de posse de bola, mas antes do erro do zagueiro, a Escócia estava com mais posse de bola. 65%. É isso que me preocupa. Isso que me preocupa se for pegar uma seleção com um calibre maior, com um poder de fogo maior. Se você deixar a bola com uma seleção que tem um poder de fogo maior, é um risco no Brasil. Sim. Né? A gente pode lembrar... Quase que o Danilo falou da questão de saber sofrer em alguns momentos, né? Mas assim, eu acho que esse negócio de saber sofrer é uma dose, né? Esse time grande saber sofrer, eu detesto essa expressão, aliás. Nossa, saber sofrer... Pô, que é mal utilizada, né? Porque você é a seleção brasileira. 3 bolas na frente, você é a seleção brasileira. Contra a Escócia, tem que ter uma posse de bola. Não, a seleção brasileira não é para saber sofrer, é para saber ganhar, pô. Contra a Escócia, por exemplo, se você pega uma França e uma Espanha que tem uma qualidade, é diferente de uma Argentina que tem um meio campo forte. Vamos lembrar. Agora, a Escócia não podia estar no começo de jogo com 60... Quanto foi? 65% nos primeiros 5, 6 minutos, até o gol. Até o gol. Até o gol. Controlando o jogo. O Brasil no caso, avançando, enfrentando adversário mais difícil, a gente vai ver cenários, de repente, como a gente viu, ele até se deu bem. Por exemplo, Manchester City e Real Madrid. Tomando sufoco do City, conseguiu se classificar. Mas, assim, é isso que se espera da seleção brasileira? Eu acho que não. Acho que mas tem a característica dele, é como ele trabalha. Isso, Júnior Mbappé. A rádio Craque Neto, acabando de chegar em casa aí, ó. Abrir a geladeira, ver o que tem, graças a Deus. A verdade, um jogo muito bom da seleção brasileira. Meteu 3-0 para ser 5. O gol do Vinícius Júnior foi gol legal. Ele não fez falta. O VAR tá errado, o árbitro mexicano tá errado. Vinícius Júnior, craque do jogo, 4 gols em Copa do Mundo. Né, me surpreendendo no fator positivo. Ele é o cara hoje. A gente não tem que chegar e falar, o Neymar entrou. Não. É o Vinícius Júnior. Olha só, o Matheus Cunha fez 3 gols, irmão. Na Copa do Mundo, o Messi tem 5, o Haaland tem 4, o Mbappé tem 4. Então, um jogaço de bola da seleção. Paquetá não tem condições de ser titular dessa seleção. O Ancelotti tem que entender isso. O Bruno Guimarães no segundo tempo melhorou muito. E o Ryan, né? O Ryan mostrou que vai ser titular absoluto, mesmo se o Rafinha voltar. O Ryan vai ser titular da seleção. Parabéns à seleção brasileira. E vamos ver quem que a gente pega no 16avos. Né? Torcendo para ser o Japão. Tentei sozinho, você estava pintou o Hexa. Não, você foi mais... descendo a ripa no time, eu falei, acertou. Você foi mais longe. Você, como é? Pintou o Hexa. Veja você. O nosso âncora, Eduardo Tironi, 40 anos de jornalismo. A seleção brasileira ganha da Escócia, bem, inegavelmente. Vini Júnior avisa o povo que ele quer também a Copa para ele, ok? Não é só o Messi que quer, não é só o Haaland, o Cristiano, o Harry Kane, não, o Mbappé. O Vini também quer e está mostrando que pode. Está mostrando que pode. Participação dele, exemplar. Fominha aqui e ali, mas exemplar. Agora, uma coisa que eu vou colocar aqui para os companheiros, os universitários debaterem. Irretocável a vitória, 3-0, não tem o que falar. Agora,
numa Copa de intensidade absurda, é incrível como o Brasil joga lentamente. E aí, eu me reservo o direito de me perguntar, o que será quando a gente pegar a França, a Holanda, os Estados Unidos, a Espanha? Será que a gente vai conseguir domá-los? Aguardemos. Arnaldo Ribeiro, bom dia. Boa noite. Bom dia, você já me deu hoje de manhã. Agora, boa noite no segundo tempo. Juca, te respondendo e dando meu destaque. Até o Brasil pegar uma dessas seleções vai demorar um pouco. Então, até lá pode... E é um ritmo mais Argentina, o brasileiro, do que França. Ritmo mais cadenciado. Mas hoje, além dos jogadores, são vários destaques, eu vou elogiar o Mister, a quem eu cornetava ferozmente. Sim. Ele acertou o time. O Vinícius brilha muito nas mãos dele, de fato. O Ryan entrou bem, deu conta. O Neymar entrou no momento que dava para entrar. O Endrick também entrou. Então hoje deu tudo certo para o Ancelotti. Tudo certo. Resultado, aproveitamento dos jogadores, conexão com a massa, abraço no Ronaldinho antes do jogo, deu tudo. Deu tudo certo. Mas agora começa uma outra Copa. Você tem razão. Né? A partir de segunda-feira, uma outra Copa, um mata-mata, bem provavelmente com o Japão, que eu acho que é um outro tipo de jogo, mas acho que o Brasil chega no mata-mata, em relação à estreia, bem melhor do que estava. José Trajano. Olá a todos e todas. Eu vou ficar um pouco com o que o Arnaldo falou aqui ao meu lado. E um pouco também com o que o Juca falou ali. Então eu vou ficar com ele e com ela. Não, com ele e com ele. Brincadeira. Olha, deu tudo certo. É mais ou menos o que se esperava. A Escócia é mamão com açúcar. Os zagueiros da Escócia, se eu vou contar agora para vocês. Os dois, o gol anulado e o gol que valeu, 2 gols do Vini Júnior, foram obras de zagueiros de 5ª categoria. Mas, tirante isso, o Vini está mostrando realmente, como o Juca falou, que veio para ficar, que vai brigar por um lugar ao sol com esses grandalhões. Ele já é um grandalhão da Copa. Eu acho que o Mister foi bem colocando o Vinícius mais pelo meio e o Douglas Costa entrando pela esquerda. Colocou o Neymar para delírio da torcida brasileira lá, ele jogou 15 minutos, na hora que estava tudo resolvido. Colocou o Endrick, mas também colocou também numa hora para agradar a torcida. O time também peca pela lentidão, isso me preocupa. Agora, 3-0, passou em primeiro do grupo, agora a Copa vai começar de verdade, é o que temos pela frente. Agora, vergonha mesmo foi Marrocos diante do Haiti. Porque se esperava, não, vamos acompanhar o jogo de Marrocos, faz um gol lá, nós temos que fazer um gol cá, um gol lá, outro gol cá. E chegou a estar perdendo. Né? Chegou a estar perdendo do Haiti, proporcionou ao Haiti a alegria, porque eu vi uma entrevista do atacante haitiano antes do jogo, que eles queriam fazer pelo menos um gol na Copa. E fizeram 2. Então, parabéns para o Haiti. O time é lento, o time ainda joga um pouco a Argentina, como você falou, mas tem progresso, está encontrando um time. E o Ryan foi bem. Walter Casagrande Júnior, que está em New Jersey. E aí? Boa noite. Fala, pessoal, beleza? Ouvi todos vocês eu ouvi, concordo com todos vocês, mas vou colocar algumas questões. Primeiro, a seleção está lenta demais mesmo. Eu não vi evolução na intensidade do jogo. Eu vi a pior Escócia que o Brasil enfrentou em todas as vezes em Copa do Mundo é essa. Uma Copa do Mundo de grandes seleções, de grandes jogadores, uma defesa tão ruim técnica. Seu time abriu 2 gols de vantagem no Esporte da Sorte. Entregaram, como o Trajano falou, os 3 gols do primeiro tempo, porque um não valeu, mas ameaçaram entregar outros tantos, né, durante a partida. Se o Brasil, na virada, né, no intervalo, volta para o segundo tempo, com uma intensidade de jogo maior, marcando pressão mesmo na saída de bola, forçando o erro da Escócia, faz 8. Não fica nos 3, faz 8. Né? Então o Brasil, ele está, para mim, ele está mostrando um defeito muito grave
em Copa do Mundo, principalmente quando passar para o mata-mata. Que é o seguinte, ele não marca a saída de bola, não força o erro adversário. Ele deixa o adversário sair e quando ele pega na bola é que ele vai tentar criar a jogada. Ele não força o erro do adversário. Ele não dificulta o toque de bola defensivo do adversário. A hora que apertou o Ryan, saiu o gol do Vinícius. A hora que apertou a segunda vez, saiu o gol que o juiz anulou. Apertou de novo, saiu o terceiro gol. Cara, o primeiro tempo mostrou que os caras eram fracos. Vai lá e pressiona mais. Não dá para ficar deixando tocar a bola. Vai forçar quem? O Van Dijk? Não, tem que forçar esses caras aí. Contra a Holanda, contra uma França, calma. Agora, o Brasil está mostrando para mim esse defeito, essa falha, principalmente passando para o mata-mata. Se você falar do Japão, né? Agora vai ser o Japão, é diferente. O Japão acelera o jogo, é o estilo deles. Mesmo quando eles eram ruins, eles eram intensos. Eles tinham velocidade, eles tinham rapidez. E eles foram evoluindo tecnicamente, taticamente, foram aprendendo a matar jogo. E agora, além de tudo isso, eles têm a velocidade deles, que já é da característica do jogador japonês. Então o jogo, se o Brasil for pegar o Japão, o jogo vai ser numa rotação, que eu vi o Juca falando outro dia, 33, 45, vai ser na rotação mais alta. O Brasil tá jogando como se fosse uma valsa. O Japão joga como se fosse um punk rock. Então, valsa com punk rock não combina. Muito bem. O PVC e o Danilo, que estão no estádio, vão entrar já com a gente, estão ainda nos conectando. E esses foram os comentários da mídia esportiva referente à vitória da seleção. E eu concordo e discordo em algumas partes, mas o que me chama a atenção é que o Brasil tem se encontrado, né, no seu estilo de jogo, em como ele vai se adaptar ao adversário. Todos perceberam que no início da partida o Brasil ele entregou a bola à Escócia e se recuou, né, que seria uma postura que talvez a Escócia não esperava, e acabou forçando a Escócia a ter saídas de bola mais arriscadas, o que gerou o gol do Vinícius. Então eu acho que a gente tem um treinador que ele não deixa muito claro como a seleção ela vai jogar cada partida, e isso pode ser um trunfo para jogos decisivos, né? O Brasil vai enfrentar times com características diferentes, então eu imagino que essa perspectiva do Ancelotti de ter uma estratégia para cada jogo pode ser interessante. Vinícius Júnior, excepcional, fazendo o que a gente espera dele, né? Sendo esse jogador decisivo que ele é no Real Madrid. A volta do Neymar é importante, porque dá um recado que a nossa estrela principal ela está disponível, né? E não foi a única notícia boa, né? O Alisson seguro no gol, a dupla de zaga muito boa, né? O Danilo e também o Douglas Santos são laterais também seguros. Então o Bruno Guimarães evoluiu demais em relação à primeira partida. Então nós temos algumas notícias boas. Então acho que dá pra ter uma esperançazinha que a seleção ela vai se tornar mais competitiva, porque é isso que está acontecendo, né? A cada partida a gente vê a seleção jogar melhor. Mas eu quero ver a opinião de vocês nos comentários. Vocês acham que essa evolução ela pode acabar em um título de Copa do Mundo? Ou ainda precisamos melhorar muito para poder chegar a esse ponto? Aí deixar a opinião de vocês nos comentários. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima.